eu sou aluna do Auge Eclipse e você, assim como eu, provavelmente tem muito medo de desenhar. E quando eu falo medo de desenhar, não é simplesmente o medo de pegar num lápis e rabiscar uma folha de papel. Você tem medo de ir além disso. Você tem medo, assim como eu, de estudar isso de fato, porque você tem, assim como eu, medo de aprender. E a escola tem uma parcela de culpa nisso. Sendo bem honesta, como alguém que quase foi professora, eu não vejo a escola de uma forma toda demonizada como a galera aí tenta passar, de um jeito que a escola mata artistas. Não é exatamente a escola que mata, mas ela te enfraquece de certa forma, não por culpa da escola como um ser conceitual, mas por conta do sistema educacional. E nesse caso eu não estou falando só da questão do tempo, que a escola geralmente demanda muito tempo da gente, não só no período que estamos de fato na escola, mas quando saímos da escola e temos que estudar em casa também. Mas não estou falando exatamente sobre o tempo. Não estou falando também sobre o fato de que a arte em si ela é muito negligenciada como disciplina nas escolas. Não estou falando disso. Estou falando do fato de que a escola, como sistema educacional, ela te faz ter medo de errar. Algumas pessoas, quando falam sobre isso, elas culpam os professores e sua rigidez quando se trata de erros. Mas a maioria dos professores pelo qual eu cruzei ao longo do caminho da minha vida, eles tinham uma tolerância boa ao erro. Não vou dizer que completa, nem que todos foram assim, mas a maioria foi assim. E o que aconteceu? Eu me sentia confortável para tirar as minhas dúvidas, mas o problema não é exatamente os professores, a minha visão. É justamente as provas, as notas e a pressão exercida sobre o acerto e o desprezo ao erro. Algo que os meus professores sempre me disseram, e eu sempre levei a sério, é o fato de que o erro, ele fica mais impregnado na sua cabeça do que o acerto. Quando eu falo isso, é que se eu te corrigir hoje por um erro seu, seja ele gramatical, ortográfico, você, talvez pela pressão social, você vai ficar com aquela informação na sua cabeça por muito mais tempo do que se você acertasse facilmente. Ou seja, você poderia vir a errar caso você falasse o certo nesse momento. Mas por eu ter te corrigido, por você ter falado errado, por você ter cometido um erro, naturalmente isso vai gerar em você, talvez por uma questão até um pouco complicada e traumática, basicamente uma memória fixa do que você aprendeu na marra, no erro. E é muito importante que os erros aconteçam justamente por isso. Não pelo fato da pressão social, porque para mim isso é o que complica, é o que causa esse medo que eu tenho e que você tem de desenhar e de aprender. Porque você não quer ser corrigido. Ninguém gosta de ser corrigido. Porque a correção, ela tem um quê de humilhação muitas vezes. Nós crescemos ouvindo da sociedade e principalmente da escola que errar é uma falha. Sendo que o erro, ele é inerente ao ser humano. Nós nascemos errando, nós não sabemos dar os nossos primeiros passos assim que nascemos. Então, isso é basicamente ir contra a nossa própria natureza. Então, o que acontece? Isso gera traumas. E eu tenho certeza que muitos de nós, falo eu e muitos de vocês que estão assistindo, basicamente vão ter traumas com isso. Vocês vão se lembrar, enquanto eu falo sobre isso naturalmente, de uma vez que o professor corrigiu vocês na sala de todo, na frente de todo mundo da sala, e todo mundo riu, e todo mundo zombou,
e ficou aquele sentimento que, você pode ter rido no momento, mas como você ficou quando chegou em casa? Você lembrou disso antes de dormir? Porque é comum isso acontecer. E com isso vai se gerando um trauma que gera o medo de aprender. E o medo de aprender, naturalmente, envolve a arte. Envolve o seu medo, por exemplo, de começar a treinar perspectiva, anatomia. Envolve o seu medo de começar a conhecer sobre os músculos. Envolve o seu medo de praticar dynamic sketching. Envolve o seu medo simplesmente de começar a desenhar. Envolve tudo isso, porque naturalmente a gente vê algumas coisas como impossíveis ou extremamente difíceis e cansativas. E não obstante, há esse medo de errar, há o medo de você ficar frustrado consigo mesmo. Porque a frustração é um sentimento ruim, de fato. Vale lembrar que as notas que você teve na escola ou tem, não necessariamente são um fator essencial para você ter ou não esse medo. Até porque geralmente a gente pensa que quem tem esse medo são as pessoas que tinham notas baixas, tinham dificuldade nas aulas, e essas pessoas não estão a salvo. Porém, eu, por exemplo, eu fui durante muitos anos de escola uma aluna exemplar em várias áreas, sabe? A área que eu tinha mais dificuldade, acredito ou não, era educação física. E não era no fator teoria, eu perdia muita nota porque eu tenho problemas no joelho, problemas de saúde corporal, e alguns professores meus não entendiam bem isso. E por isso eu não ganhei muita nota prática com relação à educação física. Mas eu tive muitas notas boas no fator teórico também. Tecnicamente, eu era boa em quase tudo que eu me propus, desde o fundamental até o médio, exceto física. Física também não me propunha, né? Eu odiava aquela merda, mas enfim. O negócio é que não importa, simplesmente não importa. Porque mesmo aquela pessoa que você acha que é intocável no quesito escola, ela tem medo de errar justamente por isso. Porque ela não quer ser vista como fraca ou burra, principalmente quando ela está em um pedestal tão alto. Então, como superar esse medo de aprender? Como superar esse medo de desenhar, especificamente? Bom, basicamente faz o que eu tô fazendo aí no vídeo. É um exercício simples, mas ele é bem divertido. Você vai pegar alguma mídia, seja lápis de cor, não apagável, daqueles bem forte mesmo, para não correr o risco de você apagar. Pode pegar uma caneta Bic, enfim, canetas esferográficas em geral, canetinha, esse tipo de coisa. E você vai desenhar só por desenhar, sabe? Desenha sem perfeccionismo, sem ter medo de errar. Desenha olhando, vai pelo contorno, pode fazer rascunho também, mas não se prende, sabe? Não se prende, porque se você se prender ao perfeccionismo, não vai sair nada perfeito. E eu digo isso porque eu tive dificuldade com essa carpa. Não exatamente com a carpa, mas enfim, com o desenho que eu queria fazer pra thumb desse vídeo. Porque esse foi o meu quarto desenho, sem zoeira nenhuma. Justamente porque nos primeiros eu tava muito nervosa. Porque, é um vídeo sobre perfeccionismo, mas eu também não quero mostrar que a minha arte é uma porcaria, não sei o que. E eu fui colocando isso na minha mente de forma que eu não consegui me concentrar no próprio desenho. Então, o negócio é que apenas no quarto desenho saiu algo que eu gostei de fato, porque eu tava mais relaxada. Eu tava dizendo pra mim mesma, se não der certo agora, eu vou fazer uma pausa. E o importante é me divertir no final do dia. E enfim, esse é o exercício que eu passo pra vocês, anti-perfeccionismo. E muito obrigada por ter assistido, espero ver vocês na próxima. Fiquei com a finalização do desenho, é isso e até mais.